Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus, à luz da doutrina espírita, que possamos, Senhor, num esforço bastante grande, vencermos as nossas limitações. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, falando... Falamos sobre o arrependimento. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. Nós fechamos a nossa conversa semana passada com aquele artigo do Código Penal da Vida Futura falando sobre o arrependimento. E vimos que não basta se arrepender, que é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação do erro. Então, aí nós entramos no Livro dos Espíritos, nas perguntas que abordam esse tema do arrependimento. Bem, como a gente está vendo aí nessa figurinha aí, tudo que nós gostaríamos, né? É essa luz aqui, não é essa luz aqui não, né? Deixa eu acertar. Que está ofuscando aqui. Tudo que nós gostaríamos quando a gente se arrepende, de fato, de alguma coisa, é que nós pudéssemos passar uma borrachinha naquilo que a gente fez e que isso nunca tivesse acontecido. Mas nós não podemos apagar o passado. O que foi feito, está feito. O que nós podemos fazer é, aprendendo com o erro, não errar mais aquele erro. Por que não errar mais aquele erro? Porque o aprendizado, a evolução, o aperfeiçoamento, ele acontece em cima dos nossos erros. Né? A gente erra, vai errando, vai aprendendo com os erros e a gente vai se aperfeiçoando. Então, isso é que conta. Né? Então, nós vamos sempre errar. Sempre nós vamos fazer algo errado. E isso não está condenado pelos espíritos, por Deus, de forma nenhuma. Ele nos deu o livre-arbítrio. E com ele, nós vamos fazer nossas escolhas. Nem sempre as nossas escolhas são as melhores. Né? São aquelas que deveriam ser feitas no ideal divino. Mas nós somos espíritos errantes e somos inferiores ainda. Então, lógico que nós vamos errar. Nós vamos cometer erros. Agora, a gente não tem que ficar, se o erro, né, foi por uma ignorância, a gente não tem que ficar se martirizando. Eu fiz, naquele momento, algo que eu escolhi fazer, achando que realmente fosse o melhor. Então, esse tipo de arrependimento é até um arrependimento saudável, todos são saudáveis, mas esse daí, ele nos causa um sofrimento que é saudável, no sentido que a gente queria ter feito o melhor. Né? A gente queria ter feito o melhor. Era da nossa intenção fazer o melhor. Se não foi, então, de acordo com o nosso raciocínio, com a nossa abordagem do tema, a gente achou que era o melhor, mas não era. Então, a gente vai se arrepender, assim, saudavelmente, para não cometer aquele erro depois. E tem aqueles, né, que nos fazem sofrer muito, 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 porque são arrependimentos por causas, por dores, por sofrimentos causados, às vezes diretamente a alguém, e do qual a gente se arrepende muito, muito. E, às vezes, não dá para reparar na atual encarnação. Digamos que a gente já tenha feito algo de muito ruim, né, com alguém que já partiu daqui. Então, a nossa punição, aquela que acontece naturalmente, não é que nos seja imposta por Deus, não. Ela vai ser imposta pela nossa consciência. Porque por Deus,
Deus não pune ninguém. Ele não agracia e nem pune, de forma nenhuma. Ele apenas nos dá as oportunidades de reparar aquilo que a gente fez. E muitas vezes acontece o problema sério que vem a gente achando que é com uma punição de Deus, mas não é. É apenas uma expiação necessária à reparação do erro. Mas aí vem uma vantagem muito grande, né, do Espiritismo e de todas as religiões que abraçam a reencarnação, porque ainda nesta vida nos aquece o coração, nos faz um carinho realmente, nos conforta, nos consola, dizendo: peça perdão, porque não morreu esta pessoa a qual você fez mal. Não morreu. Apenas perdeu seu corpo, mas não está morto, está ouvindo. E dependendo do nível de rancor, de mágoa, estará no nosso campo energético, querendo às vezes até se vingar daquilo que recebeu de nós, né? Então o Espiritismo, que nos esclarece, né, que nesse ponto aí, ele é fundamental para nos aquecer o coração. E a gente logo vê os resultados, né? Quando isso acontece, que nós já não podemos mais pegar aquela pessoa, olhar nos olhos daquela pessoa e pedir perdão, né? Quando não está mais aqui, a gente não pode mais fazer isso, façamos com as nossas preces, com as nossas mentalizações que a gente faz. E podemos sim olhar nos olhos espirituais dessa pessoa. Porque nós temos a sua imagem gravada na mente. Nós temos os seus olhos gravados na nossa mente. Muitas vezes até aquele momento em que nós prejudicamos muito aquela pessoa pode ter ficado muito bem gravado, porque havendo tempo, o olhar dessa pessoa para nós não vai ter nada de serenidade, né? Não vai ser nada sereno. Pelo contrário, pode ser um olhar de raiva, de ódio, né? E pode ser aquela foto que tenha ficado ali, revelada no nosso arquivo mental. Não há lente mais poderosa do que os nossos olhos, do que a lente dos nossos olhos. Esse grava tudo, esse revela todas as impressões, não é? Melhor que a máquina mais poderosa de fotografia, melhor que os nossos celulares fazendo selfies, né? Muito melhor do que isso. É aquilo que nós gravamos com o nosso olhar, né? Com os nossos olhos. E que nós revelamos e arquivamos no nosso arquivo. Aquele que estará sempre conosco. Então, caso já tenha acontecido de alguém ter feito algo que tenha prejudicado muito alguém, e esse alguém já partiu e a gente está ali atormentado, e é uma grande expiação, isso também não é a reparação, mas é uma expiação, é um sofrimento, carregando aquilo. Muitas vezes a pessoa fala: eu não consigo esquecer daquele momento, por quê? Aquele momento está fotografado. Ele está fotografado e ele não está lá na nuvem, ele não está lá naquele albinho esquecido no fundo da gaveta, não. Ele está no arquivo mental. E desse arquivo a gente não pode se livrar, porque ele está nas estruturas espirituais e não tem como a gente escapar disso aí. Então, vamos usar aquela imagem que a gente gravou, que a gente fotografou, no momento, às vezes, que a gente prejudicou alguém, que a gente conseguiu ter aquela imagem na cabeça. Vamos fixar naquela imagem e ali, de coração aberto mesmo, com muito amor no coração, pedir perdão àquela pessoa. Se ela não quiser perdoar, aí é uma opção que ela está fazendo. Mas com certeza será sensibilizado, porque está no plano espiritual, já tem uma visão melhor,
já pode, inclusive, receber dos seus protetores, né, do seu anjo da guarda, o porquê daquilo ter acontecido com ela, o porquê dela ter recebido aquela ingratidão ou aquela maldade de alguém. Então, ela está ciente. Então, é muito mais fácil para ela perdoar. E como o espírito, fora do corpo, ele consegue enxergar nosso coração, ele consegue ver a nossa real intenção, ele vai saber se estamos sinceros ou não. É diferente de você magoar alguém aqui nesse mundo e, por uma conveniência, você pedir perdão e ser interessante que aquela pessoa te perdoe. É conveniente isso para a gente. Mesmo que a gente não ache que esteja errada, mas por conveniência a gente pode ir lá e pedir perdão. E aquela outra pessoa pode não ter a sensibilidade, às vezes, de perceber que eu realmente não estou arrependido. Que eu estou pedindo um perdão por conveniência para mim. Pode ser que ela perceba isso, pode ser que não. Agora, como espírito, não, ele vai perceber, ele vai ter certeza. Ele não tem mais o corpo. E ele agora, ele está de perispírito para perispírito, ele pode receber com veracidade as nossas intenções. Então, isso aí vai ser realmente um grande passo que a gente pode fazer. Agora, logicamente, porque ele não está mais perto de nós no plano material, talvez a gente não consiga reparar o mal aqui. Mas é possível, dependendo da exploração, dependendo do que foi feito, pode-se reparar com a família daquele que aqui ficou. Vamos imaginar que seja uma puxada de tapete, às vezes, numa profissão, ou então ter enganado realmente aquela pessoa na parte dos seus bens, da parte financeira. Isso aí pode ser feito, pode ser devolvido à família. Então, sempre pode haver alguma coisa que se possa fazer para começar a reparação do erro, mesmo quando aquela pessoa já tenha partido. Caso não tenha a menor possibilidade, digamos que a gente tenha tirado a vida daquela pessoa, aí não tem como você, nem com a família você não pode mais fazer, né? Então, nem com a família. O que você pode fazer é tentar fazer o máximo que pode para ajudar aquelas pessoas que você prejudicou, inclusive, né, o núcleo de onde você retirou aquela pessoa, e pedir perdão a ela. Né? Já ela no plano espiritual, e vai reconhecer a sinceridade, e nós poderemos aí virtualmente passar uma borrachinha de leve, mas não vai apagar a marca, né? Porque a ponta estava muito afiada e marcou o papel, a marca está lá, mas aí a reparação vai ficar para a próxima ou as próximas encarnações. Então, o Espiritismo nos coloca numa situação assim de conforto com isso. No momento que nós reconhecemos, nos arrependemos e nos reconhecemos errados, então a gente vai começar a reparar o nosso erro. Às vezes dá para reparar tudo, mesmo que aquela pessoa não esteja aqui. Mas, às vezes, não dá para reparar nada. Mas dá para se arrepender e expiar. E a expiação é o quê? Já começa no sofrimento que a consciência nos impõe por termos feito mal a alguém. Então, vamos lá. O que é arrependimento na sua significação denotativa, né? No seu sentido real? Nós temos aqui, ó. É uma insatisfação causada por violação de lei ou de conduta moral e que resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. E essa é a definição da ética e se refere mais particularmente à lei e à moral humanas. Isso aqui está lá no dicionário. Se abrirem qualquer dicionário, vocês vão encontrar. Esse aqui foi do Aurélio, né? Mas outros dicionários poderão estar com outras palavras, mas com o mesmo significado, porque isso aqui é o significado literal de arrependimento. Podemos definir arrependimento
como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Porque não é só com o outro, né? Quando nós causamos um mal a nós mesmos e aquilo tem consequências drásticas, nossa, a gente fica passado, a gente fala, meu Deus, o que eu arrumei para mim? Que arrependimento de ter falado isso, que arrependimento de ter tomado essa atitude, que arrependimento de ter feito isso para a própria pessoa mesmo, para si próprio. Né? Então isso acontece, não é só com as outras pessoas. Né? Quantos passos na vida a gente dá errado? Quantos? Quantos passos a gente dá que depois a gente fala, ah, meu Deus, por que eu não sentei naquela hora? Para não dar aquele passo, né? E a gente dá. Né? Isso faz parte. A gente não é por isso que a gente tem que ficar se martirizando. O martírio maior é quando a gente sabe que vai dar errado aquele passo. A gente está vendo o buraco na frente. Está ali, na nossa frente. E a gente sabe que um passo faz a gente cair nele. A gente dá o passo e cai. Aí a dor é profunda. Né? Aí não tem jeito, a gente vai se punir, vai se autopunir, vai se martirizar, vai ser um horror. Mas se aquele buraco, igualzinho essas armadilhas na selva, né? Que eles colocam lá para os animais caírem, né? Faz o buracão lá e tapa tudo de gravetinho, de folhinha, bota uma coisinha bem fina por cima. Se o buraco estiver camuflado e a gente cair, a gente pode até se punir um pouquinho, mas falar, bom, eu não vi. Eu não tenho culpa de ter caído aqui, porque para mim o chão continuava. É diferente, né? Por isso é que a gente não pode ficar fazendo como os animais fazem, ficar reagindo às coisas, às situações. Porque não vamos nos enganar, nós vamos ser provocados o tempo todo. Provocação é uma coisa que a gente vai ter o tempo inteiro. Jesus teve. Jesus foi provocado o tempo inteiro pelos saduceus, pelos fariseus. Jesus, então, o tempo todo ele foi testado, ele foi provocado. E nós também somos. O que a gente não pode é ficar aceitando provocação. Porque aí a gente vai fazer o quê? Igual o animal faz. Reagir. Reação é a pior coisa que a gente pode ter. Nós temos que ter ação. Reação, a gente não consegue pensar, não consegue refletir, não consegue ter noção exata do que nós estamos devolvendo para aquela pessoa. Não é? Então não é para a gente ficar ali guardando aquele rancor que diz que vingança é prato que se come frio. Não é para ficar se vingando de ninguém, não. É para esfriar um pouquinho a cabeça para poder agir, ação. E não reagir, fazer as coisas com cabeça quente, né? Fazer as coisas de momento, no calor da emoção, vai errar. Não tem jeito, gente. Isso vai, olha, a probabilidade de erro, quando a gente faz as coisas no calor da emoção, é de quase 100%. Tá? Quase 100%. Porque a gente não está pensando, não pesou nada, não analisou nada. Não dá para pensar demais também, né? Porque se pensar demais, né? Não faz. Eu tenho uma amiga que ela não tem filhos, né? Aí ela falou assim para mim, ó, ela falou, você vai ser avó de novo, né? Eu falei, pois é, você é avó de novo. Ela falou, você sabe que eu penso tanto para ter filho, esse mundo violento, todas essas coisas. Eu falei, vai estudar a doutrina espírita, você não vai ter esse receio, porque cada um tem sua cruz para carregar. Você pode morar na cidade mais pacífica, que se você precisar de resgatar alguma coisa, fruto de uma violência, vai acontecer. Eu falei, então, porque o espírito faz as escolhas deles para reencarnar. Então, não tem como, você não precisa se preocupar com isso. Se você pensar muito, não vai ter filho nenhum. Aí, ó, sabe quando se você contratou assim uns 3, vão ficar os 3 do outro lado assim, e aí, cadê minha chance? Vamos lá. Né? Pois é. Então, não adianta, se a gente também pensar demais, a gente não faz as coisas. Então não pode, tudo tem que... É aquilo que a gente fala, é o meio. Né? É o meio, é o equilíbrio. Nem todos os extremos são prejudiciais à saúde física e mental. Então vamos lá. Podemos então definir arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Isso vem do grego metanoia,
que significa meta, mudança, e noia é mente, né? Então, arrependimento quer dizer mudança de mentalidade. Por isso que ele faz evoluir. Por isso que ele nos ajuda na nossa caminhada evolutiva. Porque é mudança de mentalidade. A gente tem que mudar a mentalidade. Né? A gente precisa entender que está errando na nossa conduta, seja ela qual for, em relação à nossa saúde, aos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, né? Tem que mudar. É aquilo que a gente sempre fala. Se o time não está ganhando, o treinador tem que mudar alguma coisa, senão vai ter que sair com a derrota. Não tem jeito. Na vida isso ocorre, né? É assim. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Lógico, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeitinho, o que eu vou obter? Os mesmos resultados. Né? Os mesmos resultados. Tem uma pessoa próxima a nós que tem uma secretária maravilhosa em casa. Muito bacana mesmo. É uma pessoa, nossa, não tem nem adjetivo para qualificar. Cozinha maravilhosamente bem, faz tudo gostoso, com amor, que ela é uma pessoa do bem totalmente. Não consegue fazer um bolo. Sola todos. Aí todo mundo ri quando ela fala assim, eu vou fazer um prato gostoso. Ó, não vai solar igual bolo não, né? Todo mundo brinca com ela, né? Ela não consegue. Aí ela fala assim, dona Sueli, o que eu faço? Olha, eu faço sempre do mesmo jeitinho. Eu faço tudo bonitinho, eu faço tudo do mesmo jeitinho, ele sola. Eu falei, pois é. É porque você está fazendo sempre do mesmo jeitinho. Eles vão solar todos. Se você está fazendo tudo igual, eles vão solar todos. Mãe, não é que a senhora está certa? Eu falei, não, minha filha, eu não estou certa. Isso é normal, isso é óbvio, é lógico. Vamos lá, nós vamos fazer junto aí. E você vai me dizer o que você faz, que eu não tenho muita experiência, não, que eu não sou a Nélis, né? A nossa confeiteira maravilhosa aqui de Friburgo. Eu não sou a Nélis, mas alguma coisinha eu aprendi aí ao longo do tempo, porque eu sou uma formiga e adoro bolo, adoro doce, né? Então vamos lá. Então a gente sentou lá e a gente, né? Duas coisas ela fazia, ela botava a forma às vezes errada para a questão da massa, né? Ela caprichava no açúcar que faz, né, Nélis? O negócio cair lá no fundo depois. E ainda por cima ficava assim, será que está pronto? Será que está pronto? Aí eu falei, Cia, te amo, minha amiga, mas isso aí. Aí fez foi uma festa, parecia que ela tinha ganho na loteria quando ela fez que o bolo não solou. Eu falei, tá vendo? Ó, não dá para a gente ficar fazendo tudo do mesmo jeito, que a gente vai encontrar sempre os mesmos resultados. Se a receita estiver dando certo, vamos continuar fazendo tudo do mesmo jeitinho, mas se não está, vamos resolver o problema aí. Né? Ela falou assim, poxa, mas uma coisa assim. Eu falei, pois é isso aí. Sem contar que, às vezes, se a nossa energia também não estiver boa, não há receita certa, forno certo, tudo certinho que resolva. Porque o bichinho vai sentir a energia ruim, mas é coisa que ela não tem, né? Ela é craque na boa energia, ela nos dá aula disso. Então, olha só, mudança de atitude, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então, se não está certo, se a gente está vendo que não está dando certo, aí vem o arrependimento, que vem aí da vontade de mudar, de mudança de mentalidade, para a gente conseguir sucesso nas nossas atividades. Então, lá. Diferentemente do remorso, em que a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros, e que pensando apenas no próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, apenas para tentar, olha só, quando a pessoa fala que está com remorso, é apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu, punição que pode ou não vir a penar. Às vezes ela se impõe uma punição por um remorso por alguma coisa que fez,
mas que, na verdade, às vezes aquilo não vai nem acontecer. Só falou, mas não vai fazer. Né? Porque ela não está condoída de verdade. É apenas para dar uma calmadinha aí na consciência. Né? O arrependido verdadeiramente percebe e se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outras pessoas. Por isso é que ele muda de atitude. Né? Dentro da casa da pessoa, olha, por incrível que pareça, né, a gente não consegue perceber às vezes as coisas. Às vezes, as nossas atitudes mais equivocadas a gente comete dentro da família da gente. Eu não sei se é aquela intimidade, aquela aproximação, aquela, né, que a gente não precisa estar ali com vernizinho social. Olha, às vezes a gente vai fazendo e a outra pessoa, às vezes, não fala nada. Ela não fala. Né? Eu já falei com vocês que eu tenho uma pessoa na família que tomou durante mais de 30 anos um café ralo horroroso. O dia que eu estive na casa dessa pessoa, e é da minha família muito chegada, eu falei, mas gente, que café ruim é esse? Pelo amor de Deus, me dá um café bom. Isso aí tá uma tristeza. Eu cheguei seca num café aqui, eu estou bebendo uma aguinha suja, o que é isso? Ele riu. Aí ele falou assim, é meio fraquinho, né? Aí ela fez um café legal. Quando vieram à minha casa, estava lá aquele café bem forte, eu gosto de café forte, né? Aí ele tomou aquele café se deliciando. Ai, meu Deus, coisa boa isso aqui. Aí ela, ué, você gosta de café assim? Ele, adoro, nunca gostei de café fraco. Ué, mas por que você não falou? Eu fazia café fraco por sua causa, porque eu gosto de café forte. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a comunicação é um horror entre vocês, né? Que é isso? Olha, mas aquilo foi tão engraçado naquele momento, ele se deliciando com aquele cafezinho forte, igual que ele fez quando ela fez para mim, né? Aí ele falou, por que não falou? Gente, por que não falou? As pessoas têm, sabe, uma inibição, uma coisa assim, tem que demonstrar, gente, tem que falar. O outro não tem bola de cristal para ficar adivinhando o que você gosta, não. Em tudo e qualquer relação que se tenha, a gente precisa expor os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas apreciações. Se o outro não puder, não tiver alcance dele, tudo bem, mas pelo menos a gente deu a conhecer, senão não pode reclamar. Ela falou, você não pode reclamar de durante 30 anos de ter tomado café fraco. Ele falou, mas eu nunca reclamei. Por isso eu nunca reclamei. Olha que bobagem, né? Podia ter falado, né? Mas, olha, tem pessoas muito introvertidas e não falam mesmo, acham que vão magoar. Olha, eu devo magoar muita gente, então, porque, olha, eu sou horrível para essas coisas, né? Eu não acho que eu seja horrível, não, porque eu acho que para mim é isso que é o certo, né? Então a outra pessoa tem que me falar, não gostei desse negócio que você está fazendo, não, isso está horroroso. Está me dando uma ajuda. Vamos ver o que está errado aí, né? A gente só não pode ficar se milindrando o tempo todo porque é chamada atenção. Porque se alguém está nos chamando a atenção, é porque a gente não está fazendo a coisa como deve. Então vamos ser humildes nesse ponto, vamos ver. Então vamos lá, o que eu estou fazendo errado aí? Vamos consertar. Né? É muito mais fácil viver assim. Muito mais tranquilo, né? Bem, essa sensibilização à dor alheia leva o arrependido a uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido pelos que prejudicou. E como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, mas para não mais causar mal aos outros. O arrependimento pode ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. Bonito isso aqui, né? É isso aí, ó. É a dor sentida por causa da dor causada. Implica em dor moral tão profunda quanto a natureza de nossas faltas e o grau de maturidade. Por isso que quando aquela pessoa, né, está agora na sua roupagem definitiva de espírito, na dimensão espiritual, recebe o nosso pedido de perdão, vê o nosso sofrimento sincero, vê o que realmente nós estamos passando
de arrependimento, de tristeza por ter feito mal a ele. Aí, aquele espírito também, que já na dimensão espiritual não tem a roupagem e consegue ver também os seus próprios erros e as necessidades que está enfrentando de pedir perdão também, nos perdoa. Porque ele está vendo que ele também precisa. Não é? Ele também está sentindo esse espetinho na carne. E é assim que a gente aprende, sentindo a dor do outro. Paulo falou, né, sobre isso. A gente só consegue se corrigir quando a gente também sente o espinho que nós espetamos na própria carne. Né? E aí é que as coisas vão... É assim que muitas vezes um obsessor se torna o maior amigo dele. É assim. Isto é uma verdadeira desobsessão. Às vezes, a pessoa chega aqui na casa espírita pedindo ajuda porque está sendo atormentada por espíritos na sua casa, na sua vida e tal. Recomendamos a essa pessoa que tente limpar o coração da raiva que está sentindo por essa criatura que está ali atrapalhando a sua vida. Porque os espíritos, se eles forem muito inferiores, eles se alimentam da nossa raiva e da nossa revolta. Né? E o objetivo deles é fazer com que a gente fique mais enraivecido com a situação. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa tente entender que cobradores não batem na nossa porta por acaso. Batem porque nós estamos devendo alguma coisa e eles foram lá cobrar. Então, encaremos esses irmãos que estão, às vezes, nos assediando espiritualmente como cobradores de uma dívida contraída. Então, a gente não pode escorraçá-lo da nossa porta. A gente tem que entrar no acordo. Ou paga ou entra no acordo. Se não tiver o dinheiro ali. Mas mandar embora, soltar os cachorros atrás, a gente não pode fazer isso. Né? Porque a gente está devendo, então não pode fazer. Então, o que ocorre? A primeira recomendação é essa, que a gente faz. Né? Pedir para aquela pessoa orar. E se tiver feito mal àquela alma que ali está, que a gente não sabe quem é, né? Se tiver feito mal, que a gente tenha a oportunidade de resgatar aquilo e pede perdão. Olha, se eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão. Eu estou numa nova oportunidade para resgatar, quero ajudar, de alguma forma. Né? E assim, depois, o próprio espírito, às vezes, o próprio espírito que a está atormentando, dá a conhecer a ela, de alguma forma, o que ela fez. Né? Aquela pessoa. Por quê? Pode ser um sonho, pode ser uma intuição. De alguma forma, ele começa a atormentar, de forma que ela começa a ter uma reminiscência, né? Do que ela pode ter feito em outra vida com aquela alma ali. Às vezes não foi nem nessa, às vezes foi em outra. Então, aí a pessoa começa a despertar e começa a entender e pedir perdão mais ainda. E aquela alma, vendo o seu arrependimento, vendo as preces que está recebendo, vendo a nossa sinceridade, no lugar de nos atormentar, passa a nos ajudar. Passa a ser nosso amigo espiritual. Isso tem muitos casos assim, muitos. Quando o perdão é sincero, é isso que acontece. Porque compreende essa dor aqui que nós estamos sentindo. É a dor moral profunda e eles sabem disso. Se eles forem muito inferiores, eles vão até se beneficiar disso aí, achando e ficar contentes e felizes, né? Como às vezes aqui na Terra acontece, quando alguém nos faz um mal muito grande, quando a gente vê essa pessoa sofrer, né, um sofrimento também real e muito grande, se nós não formos muito ainda compreensivos dessa situação, não tivermos um mínimo aí de compaixão, a gente vai adorar, vai falar, bem feito. Bem feito, está pagando o que fez comigo. Pode acontecer por parte dos espíritos? Pode. Mas aí tem uma coisa, a gente não pode esquecer, que nós temos nossos amigos espirituais, nosso protetor espiritual, que se a gente tiver um arrependimento sincero, não vai deixar que a influência daquele irmão que não entendeu nosso pedido de perdão nos prejudique. Tá? Ninguém pode fazer para o outro aquilo que o outro não está merecendo. De jeito nenhum. Isso é a lei de Deus, que não poderia ser diferente, porque é soberanamente justo e bom.
Quanto mais evoluído, mais sofre o espírito ao avaliar a extensão dos prejuízos que causou a si e aos semelhantes. Pode ocorrer na Terra, pelo exercício da razão, quando a alma compreende a distinção entre o bem e o mal, e mais frequentemente eclode no plano espiritual, quando o espírito defronta-se com sofrimentos e desajustes decorrentes de suas iniciativas desatinadas. Como consequência, deseja uma nova encarnação para se purificar. Aí vem, né? É aí que Deus não nos manda dor nem sofrimento. Ele nos dá a oportunidade da redenção para reparar o mal que fizemos. Aí entra aquela questão: arrependimento, expiação e reparação. Eu me arrependi, recebi a bênção de uma nova encarnação, porque eu despertei só na dimensão espiritual, né? Por isso que às vezes, quando a gente fala assim, gente, deem bastante importância ao que seu amigo está falando, ao que o seu inimigo está cobrando. Pensa nisso. Porque a gente não deve deixar para ficar despertando só na dimensão espiritual, não, que a dor vai aumentando. Aquilo que a gente já pode reparar na atual encarnação é um grande ganho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: reconciliai-vos com seus adversários enquanto estáis a caminho. É melhor do que quando chegar no fim dessa caminhada. Porque olha quanto tempo a gente perdeu. Né? Então não vamos deixar para a próxima. Tem gente que fala assim, tá bom, vocês não falam aí, não precisa pedir perdão, não precisa fazer nada não. Vocês não falam que a gente reencarna? Independentemente da gente querer ou não. Então quando eu reencarnar eu pago isso. Isso é jogar sujeira para baixo do tapete. Né? É guardar sujeira, que vai acumular, que vai endurecer, depois é complicado para limpar. E quando a gente tem a real intenção de se reajustar, que seja o mais rápido possível, né? A expiação se cumpre pela existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes de seu estado de inferioridade. Tá? Então, olha, a expiação se cumpre na existência corpórea. Não é lá na dimensão espiritual, não. Nós temos que provar, quando evoluímos, quando aprendemos. A gente aprende muito na dimensão espiritual, porque a gente não tem mais o corpo e as influências dos mundos materiais, a influência da matéria. Então, no plano espiritual, a gente tem uma visão mais ampla. Tem a visão dos justos, a real visão dos justos, né? O que a gente pensa ser justo, não. É uma visão real de como os justos vivem, de como aquele que não evolui, que foi injusto, que explorou, sofre. A gente tem essa visão ampla. Então a gente começa a querer aprender, a gente quer aprender, a gente quer estudar, quer alcançar aquela benesse dos justos. Então a gente tem uma visão muito boa, a gente aprende muito mais no plano espiritual. Mas colocar em prática, para provar que aprendeu, e compreende muito facilmente que errou, mas provar que ela vai consertar o erro dela, ela tem que reencarnar. É no mundo. Aquela frase, aqui se faz, aqui se paga, é muito verdadeira. Só que essa frase não é dita com essa questão da intenção reencarnatória, não. Essa frase é de que negócio de reencarnação, vai morrer para pagar? Não, aqui se faz, aqui se paga. Vai pagar aqui, mas vai voltar. Por quê? Quantas vezes, são inúmeros os casos que a gente vê acontecer isso e comenta. Às vezes o corpo está lá, ó, exposto ainda, insepulto, e já tem gente comentando, a justiça aí não foi muito boa não, porque esse sujeito foi embora e não pagou o que fez. Quantas vezes a gente ouve isso?
ou depois a pessoa fora dali, né, em respeito ao momento, não comenta nada, depois fala assim, essa justiça aí de Deus aí tem que repensar, porque fulano foi embora numa boa morte, pagou nada do que fez. Quantas vezes isso ocorre? Claro que sim. Vai pagar. Ele vai resgatar em outra oportunidade. Ah, mas aí ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Quem vai escolher a vida que vai ter é ele. E ele vai ter reminiscências. Né? Eu tenho uma pessoa também que já frequentou aqui, hoje não tá, não sei nem para onde, né? Acho que se mudou, não sei. Que ela reclamava dos seus problemas, o tempo todo reclamando da ação, da atitude das pessoas que compunham família, aquelas coisas, estão reclamando. Aí quando foi numa oportunidade aí que o anjo da guarda dela, ou o espírito protetor, seja quem for, deu a ela teve um sonho que mostrou como se fosse num filme, por que ela estava passando aquilo tudo ali. Porque era uma pessoa boa, trabalhadeira, só que ela estava muito sofrida, né, doída com as coisas que estavam acontecendo. Aí ela ficou, realmente, ela vivenciou uma situação num sonho que ela não se via, porque ela tinha outra aparência, não era a que ela tem hoje. Mas ela tinha certeza que era ela, absoluta, que estava ali. Aí, quando ela despertou, ela falou assim, meu Deus, acho que eu estou pagando até pouco. E pronto. Né? Não precisou fazer regressão, não precisou ir para profissional nenhum, porque ela conseguiu aquele bônus para ela. Né? Ela estava tão revoltada e ela era uma boa trabalhadora, quer dizer, ela teve essa bênção. E, nunca mais reclamou, nunca mais lamentou. Então, é o que ocorre. O espírito precisa reencarnar para ele provar ou que ele já está evoluído naquela situação na qual ele será inserido, que ele não vai se revoltar, ou então ele tem que pagar na carne o que ele fez sofrer na carne. Aqui se faz, aqui se paga. Né? É importante reconhecer que o arrependimento sincero de quem se conscientiza dos próprios enganos e se dispõe a uma guinada existencial, modificando seus rumos, não é fácil. Não é. A gente já comentou várias vezes aqui, mudança de hábito é muito difícil. Muito difícil. Às vezes a pessoa vai para um profissional da saúde cuidar, né? Porque está passando mal, está tendo problemas. Aquele profissional fala, fulano, você não pode viver como você vive. Você precisa fazer exercício. Você precisa mudar a sua alimentação. Você precisa mudar seus hábitos. Como se isso fosse muito fácil. Aí aquela pessoa vai para casa com todo o gás, né? Porque ela quer melhorar. Aí começa a mudar. Mas ela não está segurando. Aí quando volta lá, volta quase igual como saiu da outra vez, né? Aí o profissional briga, né? Fala, fulano, eu não te falei, você não pode fazer isso, principalmente se for assim, mais conhecido, né? Eu queria ver se fosse ele que precisasse dessas mudanças todas, se ele ia falar o que ele está falando, se ele ia achar simples mudar hábitos. Não ia. Eu nunca me esqueci, Zé Manel, lembra disso? Zé Manel foi a um médico lá em Teresópolis para emagrecer, não foi? Ele era um médico, não sei, ele fazia lá um tratamento assim legal, só que o médico era desse tamanho. Ele nem ficava em pé, sentado naquela cadeira igual um, né? Acho que ele teve que mandar fazer uma cadeira. Zé Manel era muito engraçado. Então, quando ele estava aqui comigo dividindo, às vezes, a nossa conversa, teve uma vez que eu não pude mais fazer a palestra. Ele fez um comentário, eu comecei a rir, parecia aquela Lilian Vitfib, vocês já viram esse vídeo dela, que ela foi dar uma notícia, começou a rir, ela não conseguiu terminar o jornal? Eu não consegui terminar minha palestra, porque eu ria, que eu não conseguia parar, ele teve que pegar e terminar para mim. Então, ele era engraçado, né? Aí ele falou, pois é, eu acho que ele mandou fazer aquela cadeira, porque cadeira normal, eu acho que ele não dava, não.
Aí ele estava olhando muito para ele. A cara de Zé Manuel, só imagina a cara de Zé Manuel olhando para aquela criatura desse tamanho, mandando os outros emagrecerem, comerem, né, alface, né? Aí, ele teve uma hora que ele virou para o Zé e falou assim, o que foi? Tá achando o quê? Que eu sou gordo? Quem veio aqui para emagrecer foi você, não fui eu, não. Foi muito engraçado aquilo ali. Não é? Então, a gente, às vezes, porque ele falou assim, amigo, eu tenho dificuldade de mudar hábito. Realmente é. Né? Médicos, gente, são os mais problemáticos. Eu me perdoe se tiver algum aqui. Mas médico, para ser tratado, é um problema sério. Eu tenho um que é amigo meu, ele falou, se eu tiver com problema, me deixa morrer em casa, pelo amor de Deus. Não me leve para o hospital que eles vão me matar lá. É isso aí. Eles são problemáticos, eles não acreditam. Né? É muito engraçado aquela série que está passando sob pressão aí, né? Daquele hospital lá. Aquilo é um exagero danado, mas tudo bem, acontece muita coisa ali. O diretor do hospital é diabético, ele está desse tamanho, ele quase teve uma crise agora que a diabetes subiu. Por quê? Era aniversário do outro, ele se viu diante de uma torta, assim, ele pegou uma tora, quase metade da torta, comeu. Caiu, desmaiado, porque o açúcar subiu. Médico, né? Então, é aquela história. Se prova convencesse alguém, médico não fumava, tinha uma vida regradíssima, e não é bem o que a gente vê. Né? Então, o que é isso? Dificuldade para mudar hábitos. É muito difícil. Aí o sujeito chega lá, doutor, eu estou a minha vida inteira comendo churrasco, desde que eu nasci, eu aprendi, depois da mamadeira veio churrasco. Você acha que eu vou ficar sem meu churrasco? Eu não posso. Vai lá, fala para um sulista que ele não pode mais comer churrasco, ele mata o outro. Ele prefere morrer. Né? Eu tenho um amigo meu que está com um problema, ele falou, não, prefiro morrer comendo tudo que eu quero e que eu gosto e ser feliz do que viver 100 anos na infelicidade e no desejo de comer o que eu não posso. Então, o que é isso? Opções. Livre arbítrio. Cada um faz as suas escolhas, só que tem. Se semear vento, vai colher o quê? Tempestade. Não vai colher um dia lindo, né? Então, fica na escolha de cada um. Aí vai para a dimensão espiritual, responsabilizado como suicida indireto, e volta para o mundo para resgatar. Aí vem cheio de problema. Aí, não pode reclamar, né? Por isso é que ninguém quer conhecer espiritismo. Alguns, né? Lógico. Por quê? Vai ter que mudar hábitos gerais, de todos os lados, né? Materiais e espirituais, não tem jeito. O homem comum distrai-se de suas responsabilidades, sempre pronto a justificar seus desvarios com intermináveis desculpas. Para a gente não mudar hábito, a gente continuar fazendo tudo aquilo que a gente quer, a gente fica assim, ó. Ah, roubei sim, quem rouba? E até matei, porque tinha fome. Imagina! Ninguém ia ficar vivo na Etiópia, né? Lá no Nordeste, que a menina estava comendo até barro. Iam morrer, né? Iam matar para comer, né? Enriqueci, sim, mas com o meu esforço. Com o trabalho digno, sem prejudicar a ninguém. Diz o industrial que explorou seus funcionários e desprezou os cuidados com o meio ambiente. Está muito rico. Foi com o trabalho dele? Foi. Trabalhou? Foi. Mas olha, como? Tem trabalhos e trabalhos, né? Tem atitudes e atitudes. Ele não se preocupou, ele só se preocupou em ganhar dinheiro, né? Bebo sim, mas para enfrentar os problemas da existência. A gente não ia ter ninguém sóbrio, né? Todo mundo bêbado. Porque vocês conhecem alguém que não tenha problema na existência? Eu não conheço ninguém. Todo mundo nessa vida tem sua cruz. Todo mundo. Claro que tem uns que a cruz é mais pesada. Outros ela é mais leve. Mas tem. Tem cruz para carregar. Tem problema, tem conflito. Família.
Está se aproximando o fim do ano. Confraternização na família. Algumas têm que botar o carro da polícia do lado de fora do condomínio. Porque vai dar zebra. Vai dar problema. Todo mundo tem, gente, as famílias. Não tem uma família que não tenha problema, que não tenha nada. Por quê? Porque é exatamente no núcleo familiar que se reúnem para resgates, para expiação e reparação dos arrependimentos passados, afetos e desafetos, amigos e inimigos. E na hora da confraternização, de juntar a família, Deus nos ajude. Já começa antes, quando é convidado. E fulano chamou para a gente passar o Natal na casa dele. Ué, fulano vai? Se fulano for, eu não vou. Já começa ali. Aí a outra pessoa, fulano, não cria problema, fica do outro lado. Aí, às vezes, até concordem em ir. Fica a cara amarrada de um lado e de outro, e se sair uma faísca, incendeia. Né? Incendeia. Porque o ambiente está impregnado da energia gasosa que faz explodir, né? Pois é, mas é ali. Então, vai falar que família é uma harmonia na minha... Tá cego e surdo. Porque não é, não. Sempre tem alguém. Claro que existem famílias mais explosivas, mais bélicas, outras nem tanto, mas que têm seus probleminhas. Senão não ia estar aqui. Ia vir para cá, se reunir num plano de provação, expiação, para quê? Porque não precisa, né? Então, se houve a reunião, aquele bebezinho rosinha lindo, eu vou receber agora, um bebezinho agora a mais na família, né? No núcleo da família. Aí vem aquela coisinha linda. Pois é. Fica o pezinho atrás, cuidado. Ora, faz prece, você não sabe quem está ali, não. Está pensando, às vezes, que vem para harmonizar? Às vezes é o contrário. Então, vamos nos desarmar, porque é por isso que Deus é soberanamente justo e bom. Entrega aquela coisinha indefesa, rosinha, lindinho, né? Precisando, a gente vai desenvolvendo um amor incondicional, aquela coisa, para quê? Para quando começar a sair da terceira infância e que as garrinhas começam a crescer e aquele gatinho aprende a abrir as garrinhas assim, a gente está tão repleto de amor que consegue lixar as garrinhas, né? Sem fazer o gatinho sofrer. É assim. Então, é na família que nós temos a união dos afetos e desafetos, né? Então, traí sim, porque eu não tinha valor nem atenção dentro de casa. Ah, meu Deus. Ia ser uma traição geral. Todo mundo, é um horror, né? Olha, quando a gente está achando que a gente não tem aquilo que a gente quer, primeiro, antes de reclamar, vamos ver se a gente oferece ao outro aquilo que a gente está reclamando não receber. Porque se a gente não oferece, não pode reclamar, né? Pessoas assim transitam pela vida de consciência anestesiada, pela indiferença em relação aos valores morais, para somente despertarem no plano espiritual. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte. Olha aqui, gente, olha essa palavra. Isso é grave, isso é sempre. Não abriu nada que não. Isso é um advérbio poderoso. Sempre as reconhecerá depois da morte, e então sofre mais porque sente o mal que praticou, ou do qual foi a causa voluntária, mas nem sempre o arrependimento é imediato. Tá vendo? Ele sempre vai reconhecer, mas nem sempre o arrependimento dele vai ser imediato. Às vezes ele vai passar, ó, e esses espíritos demoram muito a reencarnar. Aqueles que nem sempre reconhecem
né, os seus erros. Por quê? Porque não adianta. Ele vem para o mundo fazer igual. Ele precisa espiar um pouco no plano espiritual. Ele precisa passar dificuldades. Ele precisa reconhecer que ele precisa mudar. Aí ele tem que se arrepender, porque o arrependimento é mudança de mentalidade. Aí ele reencarna. Aí, às vezes as pessoas falam assim, quanto tempo demora para um espírito reencarnar? Não tem tempo determinado, nem pode, porque o espírito, para ser agraciado com uma encarnação, trazendo provas e expiações que ele escolheu, ele precisa ter reconhecido seus erros. Senão ele vai vir para cá fazer as mesmas bobagens. É igual aquela que fazia o bolo sempre igual e solava todos. Então ele vai vir para cá, vai cometer todos os erros e vai voltar de novo. Então que benefício essa encarnação teria para ele? Nenhum. São inúmeros os motivos que podem nos levar a um arrependimento, seja na terra ou no plano espiritual. Eu sempre gosto dessa lista que eu já trouxe em outras palestras, porque isso se aplica a muita coisa, né? Até as nossas preocupações. Na palestra que eu fiz sobre preocupação, também trouxe uma listinha parecida com essa, não totalmente igual. Ó, as atitudes que não temos coragem de tomar, as responsabilidades que não queremos assumir, os atos incoerentes que praticamos e não admitimos, os bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos, os benefícios pagos com ingratidão, o comodismo e a preguiça que nos impedem de fazer a nossa parte, a deslealdade com alguém que confia em nós, traindo a sua confiança, aproveitar-se da fraqueza de alguém, a maledicência que pode denegrir a imagem de alguém e muito mais. São as principais aqui, ó, que com certeza vão nos levar a um arrependimento a hora que a gente reconhecer realmente que prejudicou. Senão vai ficar sofrendo aí e estagnado no mesmo degrau e não vai melhorar, né? A morte não torna o espírito perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, quem morre não vira anjo, não vira santo. Aí não adianta nem, ó, bater na madeira quando falar mal do morto, não, porque o morto não liga para isso, não. Se ele tiver que vir atormentar a gente no sono, ele vem, tá? Para os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento é sempre marcado por profundas transformações a caminho de grandiosas realizações. Tudo que a gente quer. Mas amadurecimento não acontece por acaso, tá? O amadurecimento, ele vem por força do nosso esforço, dos nossos arrependimentos, né? Ainda que tardio, mas ele vem. Podemos já, nesta vida, resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as. É aquilo que a gente já explicou, né? Já falou. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. Não vamos tentar enganar Deus, né? Deus, que estultice, para não falar a palavra mais feia. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Olha, isso tudo está lá, tá? No Livro dos Espíritos, para a gente ver. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Porque tudo de bom que a gente tem que fazer para alguém é pelo simples propósito de ajudar. Senão não vai valer como a gente imagina, né? É possível repousar sobre qualquer dor, de qualquer desventura, menos sobre o arrependimento. No arrependimento não há descanso nem paz. E por isso é a maior ou a mais amarga de todas as desgraças.
Não deixes os teus ouvidos ouvirem aquilo que os teus olhos não viram. Não deixes a tua boca dizer aquilo que o teu coração não sente. Giacomo Leopardi, né? A escritura. Então, é exatamente isso. Quando a gente começa a ficar dando ouvido a tudo que ouve, sem analisar nada, sem ter visto nada, passa para frente, a maledicência, podem acreditar, é uma das piores causas de erros que a gente pode cometer na Terra. Ela provoca erros horríveis e arrependimentos terríveis, né? Então, esse quadro aqui é muito importante. E, para arrematar, arrependimento não muda o passado, mas traz novas oportunidades de ser melhor no futuro. Não vai, portanto, passar a borrachinha como a gente pretendia, né? Mas vai, por quê? Mas vai anular. Não vai passar a borracha, a marca fica, porque a pontinha marcou o papel. Mesmo que apague, vai ficar. Mas não é mais do jeito que era. Quando a gente conseguir espiar, reparar a nossa falta, assim, a gente se arrepende, espia e repara. Aí, essas marquinhas depois vão sumindo do papel. E elas vão saindo, portanto, do perispírito. Quem disse isso aqui é Voltaire, e é perfeito, né? Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais, né? Adoro Voltaire, embora ele tenha sido considerado meio doido. Mas, realmente, ele, entre poucas coisas que não foram bacanas, ele falou muitas maravilhosas, né? Que a gente continue estudando doutrina espírita e pensando e refletindo, olhando para si mesmo, e que a gente vai, com certeza, acertar muito mais. Muita paz para todos.